Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. eu sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, bem-vindos ao DoraCast. Mais um episódio que a gente vai conversar sobre doramas, na maioria das vezes coreanos. E a gente tá numa vibe aí de doramas farofa nessas gravações que a gente vai fazer hoje. Então, doramas para curtir, passar o tempo, se emocionar, rir, chorar também, mas doramas mais leves. Enfim, aqui quem tá falando é a Elisa, quem tá lá em outra cidade, quem é? Olá, Doratingos, como estão? Quem está falando aqui é a Ellen. Hoje nós vamos no modo leve, modo ritmo de férias. É, vem, vem a bendita música do programa do Silvio Santos. Sou dessas. Ritmo de festa. Ai, ai. Nossa, É, me vi agora eu cantando a música do Silvio Santos. putz, é, Ah, que legal. é. Então, a série que a gente vai falar hoje, você que tá no YouTube, hoje tá no Spotify, já viu o título? É A Fada de Levantamento de Peso Kim Bok-ju. É isso? Kim É Bok... isso aí. Isso, Um Kim bom Bok-ju. Essa série, ela tem 16 episódios, é de 2016, então já tem aí um bom tempo até. 2016, tem 7 anos já. E a Parece que história foi ontem. é. A gente não assistiu quando passou, né? Mas querendo ou não, dá pra ver também as diferenças, né? Depois a gente comenta aí os atores especificamente. A história dela é assim: o que há mais na vida além de barras e pesos? Então a Kim Bok-ju, que é a personagem da Lee Sang-kyun, ela é um fenômeno de levantamento de peso e ela dedicou sua vida inteira apenas às barras, enquanto crescia ao lado do seu pai, o Kim Sang-gu, que o ator que faz é o An Gil-kan, que ele era um antigo halterofilista. Ela já está na Universidade de Educação Física, é uma universidade cheia de atletas de alto nível que se esforçam rumo ao sucesso com a esperança, né, de representar o país nas competições nacionais e internacionais. Então, ela frequenta essa mesma escola que o Jun Hyun, não sei se é assim que fala, que é o Também. personagem do nosso querido ator Nam Jo-hyuk. Ah, menino bonito. E... Oi? Ele é um menino bonito. Ah, sim, um dos, Um dos. um dos, que a gente já fez esse comentário antes. E Inclusive tem série dele no Dora já, né? sim, E é tem. o Radiante, tem algumas já. Tem duas, Radiante e 25-21. Exatamente. Então, esse personagem, ela o reencontra na universidade. Agora ele é um nadador de competição que tem alguns problemas para superar um trauma por ter sido desqualificado devido a uma largada que ele queimou na sua primeira competição internacional de natação. Temos também o personagem da Kyun Sojin, que é a Son Chi-ho. Ela é uma ginasta rítmica de competição, né? Muito apaixonada, que ganhou uma medalha de prata nos Jogos Asiáticos quando ela tinha 18 anos, mas também que, devido a pressões envolvidas em seu esporte, acabou terminando o seu relacionamento com o Jun Yun. Então, a vida com um único propósito da Bokju vai começar a mudar quando ela se apaixona pelo primo mais velho do Jun Hyun. Ah, lembrei da piadinha lá
do time de futebol. É. O Gosta do Messi? Jun, é, exatamente, como cantada, né? Uhum. Então, esse primo mais velho é o Jun Jae, que é o personagem do Lee Jae-yoon. Ele é um antigo atleta que se tornou médico para obesos após sofrer uma desculpa, que acabou com a sua carreira. Então, aqui, essa descrição é do site do Viki, que é onde também você pode assistir a série. Ele termina com umas perguntinhas aqui. Será que Bokju vai aprender que há mais na vida além de levantar peso, né? O halterofilismo? Então, é um drama coreano, sul-coreano de 2016, 2017, que foi dirigido por Oh Yoon-jong. Essa história é inspirada na vida da halterofilista Jang Miran, que foi ganhadora da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008, medalha de ouro nos Jogos Asiáticos de Guangzhou de 2010 e de 4 campeonatos mundiais. E tem também uma participação especial de um ator famoso, o Lee Jong-suk, nesse drama. Então, Ellen, eu lembro que você que me indicou essa série. Não sei se você estava revendo a série ou você comentou dela. O que ela te traz, assim, pra gente começar a entrar nas. Então, vamos lá. Vamos começar, vamos esquentar. É, A Elisa falou aí do ator famoso que faz uma participação. hum, Vamos fazer fofoquinha um pouquinho. Ele é. é o Suquinho, a gente chama ele aqui no Brasil de Suquinho. Ele fez o W. E nessa série ele entra porque ele é amigo da protagonista. Eles são amigos na vida real. Então ele fez uma participação especial como personagem do W lá, que na série W ele fazia um atirador, né? De Ah, verdade. arco, lembra? Ele atirava e ele fazia parte de campeonato. Então nessa série ele também fez participação assim. E na série é muito engraçada a cena, porque todo mundo ninguém acredita, né? Que ela é amiga dele e eles são super íntimos, não sei o que é muito legal de ver. Mas voltando para a série, fofoca já colocada, né? Hum, Voltando aqui, eu achei a série muito leve, assim. É um romance, comédia romântica, e é muito leve, assim, é muito bonitinho, porque eles estão nessa fase aí de descobrir, né? Porque eles só vivem para o esporte. Inclusive, o que faz sim. par romântico com ela o Dio não, o John Hill, ele também é nadador profissional, né, como a Elisa falou. Então, eles têm os traumas da profissão. O legal dessa série também é que ela traz isso sobre o desgaste que é ser atleta, né, você ter que se Sim. superar, treinar com dor, porque você tem um objetivo, né? Todos eles ali querem uma medalha, então eles treinam com dor, sem dor, não importa, eles vão fazer o máximo que eles conseguem. Só que você vê que tem um desgaste muito grande, né? Não só o físico, mas o emocional acho que é pior ainda, porque tem as pessoas que criticam, né? Inclusive os treinadores colocam muita pressão neles ali, né? Então eles têm um emocional muito frágil também. Não sei se frágil, acho que não é frágil a palavra, mas mexido. Acho que mexe muito com o emocional deles, assim, de fazer essa pressão, né? Deles não estarem bem fisicamente, mas terem que estar porque eles têm aquele objetivo e a equipe depende deles, né? Então eles têm pessoas que dependem deles, não é eles por eles, né? Então a série retrata muito bem isso. Eu gostei dessa parte. Tem hora que a gente chora com essas, eu, né? Porque eu sou chorona, mas a gente chora com essa parte assim dessa pressão que eles enfrentam e se a gente traz para o mundo profissional da gente é a mesma coisa, né? Só que eles estão Sim. no mundo esportivo. Mas se a gente traz, né, para o trabalho do dia a dia, para as nossas funções, a gente passa por tudo isso também, né? Sim. E o romance deles ali, porque nossa, ela se apaixona pelo primo do amigo dela, que é um nadador, né? Até então era amigo. E aí ele vai dando dicas. Ele, apesar de saber que tem uma paixãozinha por ela, ele não acha justo ele quebrar, né, isso dela e ir atrás do primo. Então ele fala, não, deixa eu ficar quieto, vou dando umas dicas para ela aqui.
E ele vai falando, né, como ela deve se vestir. Tem uma cena que é muito legal, essa eu ri muito, que é quando ela vai lá encontrar com o médico, e aí ela começa a frequentar a clínica. Vocês ouviram que a Elisa disse que o primo é médico para pessoas obesas, ou médico de pessoas obesas, e ela vai Uhum. falar lá com o médico, fazer um programa lá alimentar para ela seguir. Só que ela não pode, porque ela é uma atleta que levanta peso, ela é uma halterofilista. O Ela não pode peso dela emagrecer, né? não pode emagrecer. E aí ela chega lá, né? Fala para ele que seguiu todo o plano alimentar, só que ela não seguiu. É muito engraçado, porque quando vai pesar, o peso não, né, aumentou ao invés de diminuir. E ele fala, ué, como assim? Aí ele fala, nós vamos ter que mexer nisso aqui e fazer tudo de novo. E ela chega a ficar um dia em jejum porque ela precisava ir lá com menos peso, né? Como que ela Sim. ia se apresentar lá? Ela pagou o pacote e tal. Com que cara que ela ia chegar lá e ia falar para ele, olha, né, não emagreci. Não, ela passa mal, né? Ela fica passando mal, mas ela vai e não consegue realmente emagrecer. E outra questão importante também que a série tratou, né, já que estou falando dessa questão do peso, eu lembrei, ela se sente mal, porque ela tem que ser mais pesada que as outras, né, pelo que ela faz. As mãos dela são muito cheias de calos, assim, né, então ela tem vergonha, ela fica pensando, como que eu vou pegar na mão de um cara, né, se com essas mãos, eu não sei o quê. Então ela tem várias coisas na cabeça, né, peso, o jeito do cabelo dela, né, tem que ser um jeito mais prático para ela conseguir treinar. Então tem todo ela não se aceita daquele jeito quando ela começa a pensar em namorar. Até então, isso era, ela tirava de letra porque ela não pensava em ter um amor, né? Mas quando ela se Uhum. apaixonou por esse moço, né, foi assim, aí ela começou a ter esses questionamentos de aparência mesmo, né? Como que ele ia gostar dela se as outras meninas que ela viam eram lindas, cabelão, né, magrinhas e não sei o quê. Então ela tenta se encaixar num padrão. Então ela fica nesse conflito, né, entre o ser atleta e o ser uma garota comum. É legal também como a série trata disso. E aí, Sim. no dia que ela vai lá e aí ela vai, passa por tudo isso, é engraçado, são cenas muito engraçadas que tem. Eu dei bastante risada, eu mais ri do que chorei com essa série. E ela tem aí ela tá voltando do encontro porque ela foi com a roupa que o menino lá indicou para ela, né? O amigo dela, nadador lá, indicou para ela, o John Hyun. E aí ele olha para ela quando ela sai do carro lá, que ela foi de táxi, se eu não me engano, e ele olha para ela e ele fala assim, gente, ela foi com essa roupa, porque é muito, não é feia, mas para a idade dela é uma roupa de senhora, sabe? Uma roupa mais Sim. comportada, assim, e ele fica olhando, né, com um lacinho na cabeça, ao mesmo tempo que tem a roupa de senhora, mas tem os dois lacinhos na cabeça. Então tem uma mistura de estilos, e ele fica olhando aquilo assim. E aí depois um carro passa numa poça d'água e a gente acha que ele vai entrar na frente, vai salvar, né, ela para ela não se molhar. Ele coloca ela na frente e Só ela que leva não. aquele banho. Ai, mas eu ri muito, foi Só muito que divertido. não. Só que não, e ela olha para ele com aquela cara, tipo assim, como assim você fez isso? Ela fica É. encharcada. Muito legal. Legal, assim, legal que foi divertido lá. E aí Sim. a cena vai se desenrolando, assim. Então, por isso que eu falei hoje, a gente vai entrar num ritmo mais leve. Até a Elisa comentou no começo assim, ah, hoje a gente vai para farofa, É, né? vamos. Porque das férias, né, estarem aí, então vamos colocar coisas mais leves para a gente se divertir nesse momento que a gente está em casa, né? Colocar esse tipo de série para a gente assistir também, que aí a gente rende boas risadas. E tem muitas cenas assim, né? Sim. Então, por isso que eu super indico. E na época, eu lembro de ter indicado para Elisa, porque ela estava vindo de uma série que eu não lembro qual, que ela estava chorona, mexeu muito com o emocional dela. Não sei se a Elisa lembra disso. E eu falei, nossa, Elisa, essa série aqui é bem leve, dá para você sair desse lugar de ficar, né, dar umas risadas boas e tal, e aí melhora o astral. E eu lembro que foi por isso que eu indiquei essa para ela na época, que já faz tempo também, porque eu assisti essa série, acho que era 2021. Então, Já faz tempo tem que a um gente tempo. assistiu.
É, mas essa série ela tá mais, parece que ela tá mais fresca na memória assim, das que a gente vai fazer a gravação, né? Eu achei Sim, interessante nessa série para trazer de informação a questão do corpo, né? Ela, quem disse, né, que ela não pode ir para um encontro com uma roupa que ela já não está acostumada a ir, ou de repente dar só uma ajeitada, né? Ela fica toda autoconsciente de que ela tem as mãos calejadas, ou o peso dela é um pouco. O corpo dela é um pouco mais robusto, né? Porque ela é bem magra, mas um pouco mais robusto sim, magra, mas que as bailarinas, por exemplo, né? Que são mais sequinhas, assim. que ela tem menos curvas também, né? Porque ela tem É, muito músculo, né? sim. E, e também tem, né, que é a ex-namorada do Jun Yun, ela passa ali por questões de, não sei se ela tinha bulimia, alguma coisa nesse sentido, né, de comer muito e depois vomitar, né, se eu não me engano. Cobravam muito dela também por já ter sido vencedora e aí ela não mantinha aquilo. As outras pessoas tinham, as outras ginastas, na verdade, não é balé. Acho que falei balé, né? Mas é ginasta. As outras ginastas tinham ali, acho que uma com muita competição com ela, né? Inveja, alguma Sim, coisa tinha. assim. Faziam coisas pra sabotar ela também, se eu não me engano. E aí você vê a Para parte. Pode falar. ela se sentir mal mesmo, porque ela comia tudo que ela queria, né? Ela podia comer o tanto que ela queria, as ginastas não, né? Elas tinham que controlar o peso. Então elas, né, eram cruéis com ela, né? Nesse sentido de aparência física mesmo, né? É. Não, mas daí eu lembrando até da ginasta, né? Que é a ex-namorada do Jung Hyun, as próprias ginastas também tinham ali alguma rivalidade com ela, por ela já ter participado de outras competições e ganhado medalha, né? E Ah, tá, entendo. tinha isso também. E também tinha, né, com a Bokju, também tinha essa questão delas tirarem sarro, né? E elas, a Bokju com as amigas dela tiravam sarro também, né? Porque elas podiam comer e as outras não. Eu acho que eu lembro que tinham Não. cenas assim, não tinham? Ah, É muito engraçado essa questão de peso, de alimentação, mas uma coisa que eu acho interessante trazer é a dedicação dos esportistas, né, dos atletas com a profissão deles, porque é uma profissão que é muito focada, não é tipo a gente que pode fazer um atendimento, fazer um podcast, fazer, sei lá, a gente parece que tem uma abertura maior de opções de trabalho e eles são muito focados, dedicados, concentrados. E eu acho isso muito interessante, mas também o tanto de pressão que tem, como você falou, da, da universidade, dos técnicos, dos colegas, né, que às vezes tem as rivalidades dependendo do esporte ou das personalidades, no caso. Tem ali as parte boa e a parte ruim de toda essa dedicação, a ponto, né, dela não saber o que fazer, né, quando aparece uma oportunidade de namorar alguém, gostar de alguém, fica muito foco ali no esporte. É interessante ver essas nuances assim de quem está muito conectado a uma área da vida e depois começa a perceber que existem outras e que faz parte. Ai, e ela ai. não, ela está totalmente fora daquilo, né? Ela fala, nossa, como você disse, né? Como que eu vou agir? Né? Eu não sei É, nem como me portar, né? É tanto que ela teve que aprender as cantadas, que foi essa que a gente falou no começo, né? Ela é. teve e aí falaram para ela que tinha que perguntar para ele se ele gostava de futebol. Aí ela foi lá, falou pro médico: Nossa, você gosta do Messi? Aí ele, nossa, você conhece? Aí, só que ela não sabia nada. Ela só sabia isso.
E aí ele começou a conversar com ela, né, achando que ela entendia. Então são cenas assim que ao tempo inteiro aparecem e você ri. Inclusive como ela conheceu esse médico, né? Porque o pai dela tinha uma mania, né, de ficar pegando móveis do lixo, né, que as pessoas jogavam Isso. fora, e ele levava para casa. E ele levou essa penteadeira achando que tinham jogado fora, mas não tinham, e ela teve que devolver. E aí começa a chover quando ela devolve, tudo dá errado, né? E aí nisso o moço com guarda-chuva, aquela cena clássica de dorama, né? Que a Sim. pessoa tá tomando chuva, chega um guarda-chuva assim, para-chuva, e aí ela olha assim, e aquele homem lindo. Até eu entenderia porque que ela ficou apaixonada, porque ele é bonito. E aí ele para, e aí ela se apaixonou ali. Então já começou, já foi engraçado o jeito, né? Que aconteceu o encontro ali. E Sim. tem uma também, não sei se você lembra, Elisa, aquela que daí depois de tudo, né, que vai passando, aí ela vê que não tem nada a ver com o médico, e ela começa a namorar com o John Hyun. E, e aí ele tá numa lanchonete, que ele foi se encontrar lá com as ginastas, né, com essas aí, mas ele já estava namorando com ela. E aí eles Hum. estão tomando suco, e ela aparece, e aí ele começa a soltar o suco pelo nariz, pela boca, porque ela é Nossa, muito brava. Eu não sei se você lembra dessa cena. E ele não começa a lembro. beber assim. E ele pensa que ela vai acabar com ele, né? E aí ela chega muito brava mesmo e fala: Isso aqui é meu homem, não sei o quê. É. E aí as meninas olham com medo assim. É muito engraçada a cena. Depois tem. Eu Depois o adorei quando pessoal ela pediu falou pra. isso. É, então. E aí as meninas olharam assim, né? Ai, foi muito divertido de olhar. E as amigas Porque. dela, que também estavam perto, achou que ela ia fazer um escândalo, né? E ela não, ela só tomou o que era dela por direito. Aí, sim, e o tanto que Ah, ela. E o tanto que ela demorou também pra falar, né? Que tava namorando ou tava gostando de sim, alguém pras amigas. Teve isso, tadinha, toda insegura. O que que elas vão falar, né? De eu namorar um nadador, não pode, não sei o quê. Acho que tinha uma porque coisa. tem isso também, né? Tem a ver com essa dedicação que você falou, né? Deles serem dedicados ao extremo, né? E aí não pode sair fora do quadrado, né? Tinha isso também. Outra coisa que dá para reparar também é que nem sempre é, por exemplo, futebol no Brasil, né? Futebol no Brasil é o esporte que mais recebe patrocínio, atenção, visualização, digamos, né? Tem muitos fãs, muitos times, etc., muito dinheiro. E aí na faculdade o pessoal da halterofilia passou, né, por um período em que eles ficaram sem verbas, né, para poder até para alimentação, parece. Teve Teve também desvio de dinheiro, né, de um dos técnicos lá da halterofilia, que passou um aperto familiar, e aí saiu esse escândalo. E aí você vê também, né, aqui que a desigualdade ali de distribuição da renda da universidade, porque é um esporte, sei lá, natação, ele tá mais, ele tem Mais mais bem visto, né? visibilidade, mais bem visto, tem mais visibilidade, tem mais medalhas, de repente. E acaba recebendo mais patrocínios, e aí a halterofilia, que não é algo tão comum, né? Não é comum, mas que não é muito falado, né? E fica. Tem até o. Ah, tem uma cena bonitinha, né? Que ela tá lá fazendo tipo uma greve, e aí ele chega, porque tá muito frio, e ele chega e põe um casaco nela, e o pessoal, começa a. Os amigos lá começam a olhar o que está acontecendo aqui. Tem, essa série tem muita série, tem muitas cenas fofas, fofas, engraçadas. Ai, Quando ele se é, encontra escondido, é muito bonitinho também, né? É muito é, legal. Tem uma é, também que não é tão, é divertida, mas assim, dá pra gente sentir a dor dela ali, né? Que é ah, quando ela vai participar de uma competição e o médico vai assistir e ela tá lá levantando peso
E quando você vai ver, Ah, você vai fazer cara feia, né? E ela não quer fazer as caras feias. tati- Ai, gente, porque ele tá olhando e aí fica é, pior. Ai, é muito, gente, tadinha. Mas eu fiquei com dó, mas a gente riu, porque foi engraçado. não, com certeza. A cena se desenrolou ali. E depois ela foge dele, né? Ele vem pegar flores e ela foge porque ela ficou com muita vergonha, né? Dele tá vendo ela ali fazendo os movimentos. É, e ela fica fazendo a careta pior ainda, né? É porque ela não quer fazer, mas não tem, né? Não Sim, tem como. tem que E fazer eles também, alguma. Ah, as amigas, né? Ela e as amigas, elas têm um negócio que elas falam swag, não tem? Você lembra? Aí era acho que swag. sim. E Ah, eles fazem isso. E depois você fica falando, eu, né? Besta aqui em casa, ficava swag. Porque ah, era como se fosse, né, elas falavam alguma coisa e tipo, fica leve, alguma coisa assim, era nesse sentido. Eu entendi assim, não sei se era isso não. Depois eu vou procurar aqui para ver se esse swag tinha a ver com isso de leveza, assim. Mas era muito engraçado. Então tem várias coisinhas marcantes nessa série. Tem muita coisa legal, então tem que assistir mesmo. Isso que a gente está falando aqui é só um por cima mesmo. ah, Né? sim, Então, tem que encontrar a série. Eu não sei se ela tá na Netflix, porque no acho Viki que aqui ela ela tá no Viki Pass, então quem assina o Viki com certeza vai assistir. Mas na se você Netflix ela não tá. pesquisar, não, né? Mas se você Não. pesquisar, é, encontra outras maneiras de assistir, sem precisar pagar. Mas daí, né, a gente deixa aí com o auxílio do Google. É, é até engraçado. Tem uma série. Bom, as séries passam, né, lá na Ásia e tal, e o pessoal fica atento. E aí eu tava terminando de assistir uma série que o final na TV vai sair semana que vem. Mas no canal de assinatura, eles adiantaram o final. E aí o pessoal, saiu o final da série tal. Aí daqui a pouco, umas horas depois, você procura, tá lá o final Não, legendado. Daí já acabou com o sofrimento. esse é o problema. Porque, né, a Netflix fica vindo, né, por semana, espera, se aguarda. Dorameiro nunca tem essa paciência, né? Então, fica buscando as alternativas. Até porque muitas que a gente vai assistindo já passaram algum tempo, como essa, né, de 2016, que a gente assistiu o quê? 4, 5 anos depois. Foi 2020, 2021, que seja, né? Quase 5 anos depois que a gente assistiu. Ah, tem mais uma fofoca. Vamos terminar com essa fofoca. Então, vamos. Eu tenho quase certeza que os protagonistas, eles namoraram um bom tempo. Você lembra disso? Sim, eu lembro que eles tiveram um namoro, sim. Parece que Mas eles hoje eles não são mais namoraram. casados. Hoje não, mas eles namoraram acho que até tipo 4, 5 anos também. Pelo que eu dei uma olhada na época que eu vi a série, daí eu fiquei sabendo que eles namoraram. Porque depois eu É, assisti enquanto outra eles fizeram a série. série também, né? Eles ainda estavam namorando, né? Sim, e aí depois eles continuaram ainda alguns anos. E tem uma outra série que tá saindo agora do Vampiro. Não vou falar o nome, não. Até Ah, saiu já comecei a um. assistir. Ah, Começou? legal. Eu tô É aqui, boa, hein? eu tô aqui armazenando, depois eu vou assistir também. Para bom dorameiro, armazenar, eu não preciso falar mais nada. É uma lista infinita. É, e, e daí no Twitter o pessoal tava assim, ai, nunca que eu namoraria ator, porque ele tava ajudando a protagonista feminina, né, a ajeitar a maquiagem, porque eles estavam preparados para filmar. E parece que ele tem namorada, esse ator dessa série de vampiro. E aí o pessoal, as dorameiras, né? Nunca quer namorar ator, não sei o que, não sei o que. Enfim, É, mas como dizem, é tudo técnico, né? Não tem.
Ah, sei. A Aham, maioria dos namoros começa por aí, né? Mas tudo bem, a gente acha que é tudo técnico. Com certeza é, né? exatamente. Até uma outra fofoca de um ator que fez um BL que fez bastante sucesso esse ano, até na Coreia também, que depois ele soltaram a notícia que ele ia casar e que ele estava esperando um filho, né? E, e o Então, pessoal foi gente, eu lá, fiquei chocada. Falei isso pra Elisa. Falei, ah, como assim? é, mas o Né? pessoal ficou enchendo o saco no Twitter lá, no Twitter não, no Instagram dele, falando, como assim? Você vai casar? Ou tipo, ou achando ruim dele estar numa série BL e casar e ter filho, né? Ou achando ruim por ele ter feito uma série BL, sendo que ele vai casar e vai ter filho. E ele Homem, não conheceu, tem nada a ver, né? exatamente, e ele conheceu a futura esposa numa série que ele fez. Tem até cena de casamento na série. Eu não sei agora o nome, mas depois é só vou pesquisar. Até quem sabe assistir, vamos ver. Enfim, como a gente está no DoraCast de período de férias, pelo menos férias escolares nesse momento, espero que você também possa ter se divertido aí, ou pelo menos ficado com a pulga atrás da orelha para assistir a Fada do Levantamento de Peso Kim Bok-ju. E enquanto não sair o nosso próximo DoraCast para você acompanhar também. Eu Tem vou um negócio. ficando. Oi? Não, pode falar, Elisa. Não, eu ia me despedindo já, que eu vou ficando por aqui e até a próxima semana. Agora você, Ellen. Então, antes de eu me despedir, eu quero deixar aqui que tem um ator que eu acho ele o máximo, e ele faz o tio da Bokju, Ah, e é o Kang Ki-young, que é aquele que eu falei no, na Advogada Extraordinária. Eu gosto muito, ele é sim, um ator de comédia, ele é muito bom, e aqui ele faz o tio, que é o amigo, porque o pai dela é muito grossão, assim, né? E ele é sim. entra com esse lado mais carinhoso, então é muito bom ator, eu gosto muito dele. Eu falei, nossa, ele tá aqui também. A gente falou dele na Advogado Extraordinário, ele tá aqui e ele fez um monte de séries. Inclusive, eu acho que na próxima que a gente vai gravar, ele também está. E eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo para vocês. Nos sigam nas redes, curtam as férias e eu espero que vocês tenham ficado curiosos para ver essa série. Até mais, Dora Timos.